Olá galera, como vamos? Estão todos bem? Espero que sim. Aqui é o Edinaldo, né, do canal Física Exploratória, e vamos para a resolução de mais uma questãozinha aí da prova de concurso é uma questão que caiu do perito criminal de Piauí no ano 2012, ok? E, e aí é uma questãozinha que fala sobre dilatação térmica, mas usando uma tira bimetálica, ok? Então, eu gostaria que vocês pausassem o vídeo e tentassem resolvê-lo. Perfeito. Vamos dar continuidade ao enunciado. Uma tira metálica é formada por uma tira de aço e uma tira de bronze, soldadas entre si, conforme a figura abaixo. A temperatura inicial T0 é de 20 graus Celsius. Cada tira tem um comprimento L, né, de 30,5 centímetros e uma espessura de T 0,5 milímetros. A tira bimetálica é aquecida uniformemente ao longo do seu comprimento até atingir uma temperatura T maior do que T0, ocorrendo um encurvamento de raio de curvatura R de 36,7 centímetros. Os coeficientes de expansão térmica dos materiais são conhecidos, né, como alfa-bronze, esse valor, né, que é 19 vezes 10 a menos 6, Kelvin é negativo, né, Kelvin elevado a menos 1, e o coeficiente de dilatação do alfa é igual a 11 vezes 10 elevado a menos 6 de Kelvin elevado a menos 1. Assumindo que ocorre apenas dilatação linear, a temperatura aproximada da tira bimetálica após o aquecimento foi... Bom, o que a gente sabe dessa questão, né? Tem dois tipos de tira, uma de aço e uma de bronze. E a gente sabe também que os coeficientes de dilatação da tira de bronze, ela é o que? É 19 vezes 10 elevado a menos 6 Kelvin negativo. E temos também a de aço, que é 11 vezes 10 elevado a menos 6 Kelvin negativo. Isso mostra o seguinte, que o alfa B é maior do que alfa A. Ou seja, isso mostra que após uma mesma variação na temperatura, como é a fórmula dele, certo? A dilatação térmica de L de B é igual ao que? O L0, alfa B e uma variação de temperatura. E o delta LA ele vai ser um L0, alfa A e a mesma variação de temperatura. Se ambos estão sofrendo a mesma variação de temperatura e ambos apresentam o mesmo comprimento L0, isso mostra que quanto maior o alfa dele, maior será a variação do comprimento. Se eu for pegar a divisão disso aqui, né, desse pedaço com esse outro, isso implica que um delta LB sobre delta LA igual a alfa B de alfa A, com L0, né, para ambos inicial igual, e o delta T, né, sendo a mesma variação para os dois. Ele tem essa relação, ou seja, quanto maior o valor do coeficiente de dilatação linear, ele vai sofrer a maior variação do seu comprimento. A mesma coisa acontece não de forma de aquecimento, mas de resfriamento. Ou seja, ele tendo um coeficiente de dilatação térmica maior, ele terá uma maior contração após o seu resfriamento. Certo? Isso aqui é uma parte teórica
antes de começar a questão, sempre gosto de falar isso para vocês ficarem ligados, certo? Outra coisa importante, o alfa de ambos apresenta a temperatura, né, Kelvin, elevado a -1, certo? Onde a análise dimensional, no caso aqui dele, é Kelvin a -1, de alfa e do A, certo? Mas a variação de temperatura em Celsius, ela é a mesma, ela apresenta o mesmo valor, a variação de temperatura em graus Celsius, ela é a mesma variação de temperatura em Kelvin, né? Ou seja, vai dar o mesmo resultado, tranquilo? Isso mostra o seguinte, que o alfa, mesmo o alfa tendo K menos 1, o alfa será igual, né? Ou seja, o alfa de Kelvin é o mesmo alfa de Celsius, por conta que as variações são iguais. Então essa questão aqui, o pessoal vê, ixi, tem um Kelvin ali, né? Então não vai dar para fazer, tem que converter para Celsius e tudo mais. Mas não precisa, porque você está pegando a variação de temperatura. E a variação de temperatura é a mesma para ambos. Ok? Para deixar bem claro. Certo? Isso mostra o seguinte, o que a gente tem nessa placa bimetálica. Primeiramente, ele está com a temperatura inicial de 20 graus Celsius, né? E o L0 dele é 30,5 centímetros. Então, 30,5 centímetros. Perfeito. E tem uma espessurazinha aqui entre um e o outro, igual aí a 0,5 milímetros. A espessura de um para o outro. Perfeito, então. Eles sofreram, né, uma variação delta-T, certo? Conferir uma variaçãozinha aqui de delta-T. Delta-T maior do que zero. Por quê? Porque ele mostra que T é maior do que T0. Ok? Perfeito. Mas aí eles sofreram uma curvatura, ambos. Eu vou tentar aqui escrever, pessoal. Vou tentar aqui desenhar também, né? Essa curvatura para vocês entenderem melhor. Pronto. E aqui eu vou fazer um separador também. Vai dar certo. Vai assim, assim. Aí. Ok. Temos o seguinte, como o alfa, o do alfa é menor do que o de B, então o alfa será, o ácido será esse. E esse será o bronze, pois ele se dilatou mais do que o do ácido. E aqui temos um raio aqui de curvatura, ó, apontando para o centro. Raio aqui. Aí temos o seguinte, aqui o alfa é 11 vezes 10 a menos 6 de Celsius a menos 1, já que a variação é a mesma, então posso dizer que então os alfas de Kelvin é igual a alfa de Celsius. E para cá temos que alfa do B, só recapitulando, pessoal, 19 vezes 10 a menos 6 Celsius a menos 1. Perfeito.
Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um prolongamento aqui, ó. Fazer um prolongamento aqui até chegar no centro. Um prolongamento. E a gente sabe o seguinte, que no final desse processo, teremos o que, ó? Um L, né? Um LB final. Ou seja, o comprimento ali de variação ali nessa curvatura do bronze, LB final. Já para o aço, será um LA final. Onde a diferença de um para o outro é a espessura aí. Aí aqui a gente vai utilizar, né? Vamos supor que aqui seja um ângulo θ. E como é que a gente descobre o comprimento de uma curvatura, né? Que é justamente o LB, o LAF será justamente o raio vezes o ângulo. A mesma coisa acontece para o LBF, mas aí eu vou acrescentar, né, a espessura. É o R do aço mais uma espessurazinha que está separando ambos, certo? Então será o quê? LBF é igual a R mais E θ. Perfeito. Agora, o que eu sei? Eu sei quem é LAF. Eu sei quem é. Quem é LAF? A gente sabe o seguinte, que delta LA é igual a LA, que é o L0, de alfa A, delta T. A gente abrindo esse pedaço aqui, a gente encontra a seguinte situação, que é o delta F A final menos quem? O L0, que é a variação do comprimento. L0 alfa A delta T. Então, LA final será um L0, né, de 1 mais alfa A delta T. Isso aqui é o mesmo, de forma análoga a também, né, delta BF. Né? Então, delta BF será L0 de 1 mais alfa B delta T. Ok. Eu vou fazer aqui uma divisão. Ou seja, isso aqui é igual a... Vou só repetir, pessoal, para cá. 1 mais alfa A delta T é igual aqui a L0 de 1 mais alfa B delta T. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir esse pedaço embaixo, certo? Cima e baixo. Ou seja, é como se fosse R θ sobre R mais E θ de L0 que 1 mais alfa A delta T sobre 1 mais alfa B delta T. A gente corta os ângulos θ e os L0, que ambos são iguais. Né? Ótimo. Com isso, a gente tem o seguinte, a gente já pode substituir alguns valores, né, aí na equação. A gente pode multiplicar agora em cruz, certo? Então vai ficar o quê? 1 mais alfa B delta T vezes o R. Aí no outro lado vai um R mais E de 1 mais alfa A delta T. Substituindo os valores, ok? Nesse lado esquerdo a gente tem a seguinte situação, né? Como é do bronze, o bronze é 19, 10 a menos 6. Bem aqui, mostra.
Então teremos, e o raio, né, 36,7 centímetros. A gente acrescenta aqui. Ótimo. Então vamos lá. O R é 36,7. Aí parêntese de 1 mais 19 vezes 10 a menos 6 delta T. Ótimo. No outro lado, teremos uma soma, né? De 36,7 centímetros mais 0,5 milímetros. Beleza. A gente tem o seguinte, né? 0,5 milímetros para converter em centímetro, a gente vai dividir por 10. Então vai ficar, né, a espessura fica 0,05 centímetros. Aí a gente vai somar esse valor, que é 36,70 centímetros, somar com 0,05 centímetros para o aço. Ok? Só confirmar aqui, pessoal. Só confirmar se está tudo ok. Quem é o maior, né? Quem é o maior é o LB. Pronto, isso. Está ótimo. Perfeito. Isso quer dizer o seguinte, que nesse lado vai ficar o seguinte, ó, 36,70 mais 0,05, ou seja, 36,75. 1 mais 11 vezes 10 a menos 6 delta T. Perfeito, perfeito. Aí a gente vai fazer com a subtração, né? Vai fazer o seguinte, ó, vou só abrir aqui, pessoal. Esse pedaço vezes 1 mais 36,7 vezes 19. Vou fazer aqui a conta. Ótimo, dá 697,3. Certo? Vezes 10 a menos 6 delta T. Essas contas assim é chata, né? Mas a gente tem que fazer na hora da prova. Tá? Ok? Isso aqui é igual ao que? 36,75. E 36,75 vezes 11. Dará, né? 404,25 vezes 10 a menos 6 delta T. Ok? Bom, a gente vai passar esse para o primeiro membro e esse para o segundo membro da igualdade. Então vai ficar exatamente aí como sendo 693. Como é a mesma ordem de grandeza, ambos, que é 10 elevado a menos 6, já posso colocar uma subtração aqui, ó. Posso colocar uma subtração. E 10 elevado a 10 a menos 6 delta T, que é igual a 0,05, que é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 2. A gente vai fazer essa subtração. Ok? Que dá exatamente aí 293
0,05. E a gente vai cortar esse pedaço aqui, ó, no outro lado. 10 elevado a menos 2. E aqui 10 elevado a menos 2 vai ficar 10 elevado a menos 4. Perfeito. Então vai ficar aqui, ó, 10 elevado a menos 4 delta t é igual a 5. Vou fazer a notação científica ainda mais para simplificar. Em 293. E aí eu aproximo ele, porque tem aquele 0,5, entendeu? E eu não quero isso não. Vai ficar 2,93 vezes 10 elevado a menos 2 delta t. Como eu fiz a notação científica, ele ficou 10 elevado a 2, aí 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a menos 4 fica 10 elevado a menos 2 delta t igual a 5. Aí a gente, né, fica bem mais simples aí, ó, o resultado. Então, delta t será 5 dividido por 2,93 vezes 10 a 2, né? Ele passa por outro lado, ele é 10 elevado a menos 2, ele desce, aí ele sobe como sinal do expoente positivo, ok? E aí nessa brincadeira, né, temos o seguinte, que 5 dividido por 2,93 dá exatamente aí, ó, 1,70 vezes 10 a 2. Mostrando aí ser, né, uma variação de temperatura de 170 graus, certo? Aí a gente vai entender qual é o tipo de questão, né? Ele mostra que, assumindo que ocorre apenas dilatação linear, a temperatura aproximada da tira metálica após o aquecimento. Ou seja, você quer a temperatura final. Não é a variação de temperatura, ele quer a temperatura final após o aquecimento. Ou seja, aquele resultado ali não é o resultado. Simplesmente só a variação de temperatura. Ou seja, a gente tem um T final menos um T inicial, ele é igual a 170 graus. A gente sabe que um T inicial é 20. Isso implica que a temperatura final após o aquecimento é 190 graus Celsius. Perfeito? E isso aqui vai bater com a nossa questão aí, ó, do item B. Se você fizer todo esse percurso aqui e chegar aqui em 170, você pode se confundir. Por quê? Por conta do nome aproximada. Ou seja, você pega aquela conta toda e você chega no resultado que é 160, não 170, e o mais próximo seria 160, mais do que 190. Ou seja, você ia perder a questão. Essas questões que falam aproximadamente, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, tem que ser bem cauteloso com esse tipo de questão. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa resolução. E não se esqueçam de deixar o like, de compartilhar o vídeo, para que possamos, né, continuar o canal, para que possamos ajudar vocês e tudo mais. É uma questão que pode ser aplicada também. Questões como de vestibulares, certo? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.